Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Eu sei que muitas vezes pode parecer que estamos sozinhos, porque a vida nos vai encurralando e nos sentimos então solitários nas lutas. Todavia, nós encontramos nos personagens da palavra do Senhor uma convicção que é importante que nós também tenhamos, de que apesar do silêncio divino, Deus sempre está com aqueles que esperam por Ele, aqueles que entregaram a sua vida para Ele. Vamos para mais um Salmo de Asaf, agora Salmo 80. Temos que lembrar que Asaf, ele de fato vivenciou um período bastante difícil por causa das tribulações de Israel, mais especificamente Judá. E dentro desse período difícil, turbulento, onde o povo de Judá está em cativeiro, ele vivencia todo aquele sofrimento do ataque de Nabucodonosor a Jerusalém. Ele coloca suas angústias diante do Senhor. E há uma convicção fundamental em seu coração. Ele também estava vivendo lutas, muito grandes estas lutas. Mas o Salmo 80, versículo 1, ele diz assim: Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Observe a convicção de Asaf acerca de quem é Deus e do relacionamento que Deus decidiu ter para com o seu povo. Isso é fundamental para acalmar o coração. Quando Paulo diz em Filipenses 4, versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, vamos pensar num outro termo, aquietará o nosso coração em Cristo Jesus, a mente e o coração. Isso é por causa das convicções. A certeza tão grande dentro de um relacionamento com Deus, de que o Senhor é Deus. E o que isso significa? E qual o relacionamento que Ele decidiu ter para conosco de forma graciosa deve acalmar o coração. A convicção de quem é Deus e de como Ele nos trata é fundamental para aqueles que se achegam a Deus. Nós não desfrutaremos da paz de Deus se tudo que nós temos no relacionamento com Deus for apenas ir aos domingos no culto. Tudo o que você faz dentro do relacionamento com Deus é ir aos domingos no culto, cumprir, vamos dizer assim, cumprir uma obrigação e então voltar para casa. Sei que muitas pessoas têm um relacionamento dessa natureza. Vão aos domingos, cumprem tudo o que tem que cumprir, é como se estivesse batendo o ponto lá na igreja e então voltam para casa para viver o seu dia a dia do seu jeito. Numa necessidade, num aperto, vão lá, pedem, oram, talvez nem tenham tanta convicção do agir de Deus. E é um relacionamento tão superficial, tão frágil. Por isso que mesmo entre cristãos, a ansiedade é tão forte. O medo e entre outros sentimentos que perturbam o coração. É fundamental no relacionamento com Deus o conhecimento de quem é Deus. É exatamente a certeza de quem é Deus que fazia com que os personagens tivessem o desfrute dessa paz do Senhor. Já li recentemente, mas repito aquilo que Jonas, o profeta Jonas, fala sobre Deus com uma convicção tão grande, uma certeza de quem era o Senhor e como Deus tratava graciosamente o pecador. Quando ele volta, e já depois de ter pregado para Nínive, no capítulo 4, Jonas diz assim: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis,
pois sabia. Ele não fugiu para Tarsis por dúvidas, ele fugiu por certezas. Ele, na dureza do coração, não queria que Nínive fosse salva. Tinha suas razões étnicas, tinha coisas do coração que fizeram com que ele fugisse. Mas não foram por dúvidas, foram por certezas. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele sabia tanto quem era Deus, que sabia também que ao pregar para Nínive, o menor sinal de arrependimento traria o perdão sobre a cidade. Ele sabia quem é Deus. Asaf sabe. Asaf diz: dá ouvidos, ó pastor de Israel. Ele tem a certeza de que Deus é o pastor do seu povo. Este é Deus para Israel. E este é o tipo de relacionamento. Observe, Deus não é o tirano que apenas governa Israel, não é o dominador que apenas manda Israel. Deus não é como os reis e os governantes, os políticos de nosso mundo, que fazem tudo a favor de si mesmo para serem famosos, grandes, poderosos e terem o que querem, usando os homens para cumprir as suas próprias vontades. A forma como ele trata Deus é ó pastor, pastor de Israel, que conduz a José como a um rebanho. O que um pastor faz? Ele protege as ovelhas dos lobos vorazes que querem atacá-las, que querem consumi-las, que querem tomá-las, dominá-las, devorá-las. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Jesus é o pastor de Israel. E pastorear é cuidar. Pastorear é alimentar. O pastor leva as ovelhas por pastos verdejantes. É por isso que Deus nos ordena como pastores que Ele colocou para cuidar do rebanho dele, conforme a vontade dele. Ele nos ordena que façamos isso ensinando a palavra. Como nos diz Paulo em Atos capítulo 20. Ele diz que serviu ao Senhor, não deixando de anunciar coisa alguma, tanto publicamente quanto de casa em casa. E ele ensina os presbíteros de Éfeso a pastorear, alimentando por meio do fiel ensino da palavra do Senhor. Deus é o pastor. Pedro também diz isso. Logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Deus é o pastor. Esse é o relacionamento. Significa que Deus, no relacionamento com Israel, apesar de que, nesse momento, Deus castigou o seu povo. Ele não está falando no momento em que estava em pastos verdejantes, ele estava no vale da sombra da morte. Mas a convicção de que Deus não estava ali para destruir o seu povo. Deus estava ali para cuidar de seu povo. Deus estava ali para pastorear aqueles que esperam por Ele, aqueles que Deus amou, aqueles que Deus estava conduzindo graciosamente. Ele sabia quem é Deus e qual o relacionamento que Deus tinha com o seu povo. E ele continua: tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. O Deus pastor é o glorioso pastor, é rei também. E está acima dos querubins, ou seja, não há ninguém além dele, acima dele. Essa convicção de um homem que está vivendo dias muito difíceis. Dias em que parece que tudo estava acabado. E parece, para os homens de fora, que os deuses da Babilônia eram mais fortes do que o Deus de Israel. Parecia que eles eram mais poderosos e que, portanto, tudo estava acabado. Mas não. Asaf, no momento mais difícil de Judá, de Jerusalém, olha para Deus e ora: tu és o nosso pastor. O Senhor que nos conduziu tantas vezes por pastos verdejantes, por águas de descanso, pelas veredas da justiça, agora nos conduz pelo vale da sombra da morte. Há razão, há propósito para isso. Mas o Senhor não deixou de ser o nosso pastor. E nesse
pastoreio, o teu relacionamento conosco é de graça. Porque todo pastor conduz as ovelhas para aquilo que é bom, ainda que tenha que levá-las pelo vale sombrio. Este sentimento, essa certeza, essa convicção, tudo isso em Asaf proporcionaria para ele paz em seu coração, nos momentos mais difíceis. Porque o relacionamento deste Deus entronizado, que pode tudo, que é Senhor de tudo, que é glorioso e que, portanto, ninguém pode com ele, é um relacionamento pessoal de um bom pastor, como disse Jesus, eu sou o bom pastor. Essa deve ser a sua convicção. Quem é Deus? O entronizado Rei, que está acima de tudo, mas também o pastor do rebanho que ele escolheu graciosamente, a sua igreja. E o relacionamento que ele tem para com esta igreja, para com aqueles que esperam por ele, que lançam a vida sobre ele, que andam com ele, que não apenas vão aos domingos, mas que têm um relacionamento pessoal com ele. É um relacionamento de um pastor para com uma ovelha, de forma que a ovelha pode descansar, porque ele está sempre presente. Ele jamais deixa, nenhum pastor deixa o rebanho e vai. Sempre estará olhando atentamente para ele, quer guardando no aprisco, quer levando para que se alimentem, estando presente o tempo inteiro. Como Jacó disse sobre os rebanhos que pastoreou, gastou seus dias e suas noites cuidando do rebanho que lhe fora confiado. Este é o nosso Deus, o pastor de Israel. Então descanse o coração nele. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Como poderíamos agradecer tudo que o Senhor faz? Ó Deus, obrigado porque o Senhor é bom para conosco, sem merecermos, sem merecermos. Seja glorificado o teu nome. E como Asaf orou, ó Deus, opera sempre em nossas vidas e por nossas vidas. Como o bom pastor que tu és, livra-nos, protege-nos dos lobos vorazes, que fora e dentro, até mesmo dentro das instituições religiosas, ó Deus, tentam devorar as ovelhas. Ah, Senhor, nos ajude a descansar o coração em Ti, que cuidas de nós todos os dias. Ajude-nos a estar firmes quando o Senhor nos conduzir pelos vales sombrios, para que, ó Deus, possamos caminhar seguros em nosso coração, confiantes, em paz. Receba a nossa oração. Tudo isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.